Então, Gustavo, eu acho que eu me deparei com essa história de ciência da felicidade da mesma forma que muita gente se deparou ou está se deparando com isso. Eu cheguei numa fase da minha vida, eu era advogado, executivo em multinacionais, eu passei mais de 10 anos liderando equipes em grandes empresas na área jurídica, e eu cheguei numa fase da minha vida onde alguma coisa estava esquisita, porque todo mundo achava que eu estava com a vida ganha. Todo mundo olhava para mim e falava, poxa vida, ele é jovem, ele é bem-sucedido, ele cresceu na carreira, ele tem um cargo relevante, um status todo pomposo, um salário bom. Eu morava em São Paulo, perto do trabalho, eu tinha meu carro, eu tinha um apartamento, aparentemente certinha, estava tudo correndo bem. Eu tinha feito tudo o que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha aprendido que eu precisava fazer para viver a vida que eu merecia, uma vida mais feliz. E o que estava acontecendo é que eu percebia que, apesar de todo mundo achar que estava tudo bem, do lado de dentro alguma coisa grande estava faltando. Eu sentia ansiedade o tempo inteiro, eu sentia preocupação, eu vivia no piloto automático, sempre correndo atrás de fazer mais, 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 mais. Sempre que eu fazia mais, eu achava que eu não tinha feito bastante. Sempre que eu fazia bem, eu achava que não era bom o bastante. Eu vivia correndo atrás das minhas falhas, imperfeições, acordando de madrugada, ansioso, preocupado. E eu pensava o seguinte, poxa, se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, e se eu cheguei lá, como a gente aprendeu, como eu aprendi pelo menos, que o caminho para uma vida mais feliz era chegar lá, se eu cheguei lá, por que minha vida não estava boa? E mais, quando eu refletia sobre pessoas que estavam acima de mim, porque a gente vive se comparando, né, com quem está acima da gente, parecia que eles estavam piores do que eu. Então eu comecei a refletir e via que o caminho não estava muito certo, não era muito aquilo que eu queria. E aí a gente, no Robin, você conhece, né? A gente sempre começa tudo que a gente fala dizendo que o grande passo para a mudança começa com o seu sim, né? O sim para você mesmo. E aí, numa forma até um pouco impulsiva, quando a psicologia positiva ainda era muito incipiente, muito pouco conhecida no Brasil, eu decidi dar um passo, deixa eu ver que história é essa de ciência da felicidade, e fui fazer a formação do Robin Institute lá nos Estados Unidos. E foi quando eu mergulhei nessa ciência e a cada coisa nova que eu aprendi, eu li, ou a cada insight que eu vivia ao aplicar essa ciência, eu fui descobrindo que era isso. E aí eu mergulhei de cabeça e continuo até hoje cada vez mais mergulhado nessa ciência incrível que estuda, de fato, o que faz a vida valer a pena e como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Esse chegar lá é uma questão bastante interessante, né? E esses dias ainda eu estava fazendo uma live com o Prembaba por conta do lançamento do seu livro chamado Plenitude. E quando ele descreve o estado de plenitude, obviamente esse estado de plenitude é uma visão espiritual, claro, né, da tradição espiritualista dele, envolve, claro, o campo da felicidade, mas vai até além disso. E ele aborda o tema da autorrealização, e ele disse que a autorrealização não é um lugar a se chegar. A autorrealização é um estado do ser. E eu achei isso bastante interessante como visão, porque existe essa ideia, né, de que então eu vou seguir determinados passos, uma jornada para chegar lá. Até espiritualmente falando, existe essa ideia de autodesenvolvimento, profissionalmente muito mais, isso deixa muito claro. E aí você traz esse exemplo, que é um exemplo muito bacana de olhar para os andares de cima, né? Então, chegar lá talvez seja aqui esse lugar, e quando você olha para aquelas pessoas, você fala, gente, mas não é assim que eu quero ficar, né? Então, você começa a se perguntar o que você está fazendo realmente. Uhum. Eu vejo, Henrique, e conversando assim com amigos meus, alguns até que eu não via há algum tempo, tive a oportunidade de encontrar recentemente, contando do seu estresse no trabalho e do como o home office ainda prejudicou as coisas, enfim, também chegando nessa fase da vida em que os filhos vão chegando e essas outras questões vão aparecendo, e com um deles eu até comentei, eu falei, cara, faz tantos anos que você está nessa empresa, e faz tantos anos que eu te escuto reclamando mesmo, né? Vale a pena? Agora que, enfim, né, ele estava com o filho, e agora, sabe, a questão da paternidade e o tempo pegando, e ele falou, puxa, foi um acordo que eu fiz comigo mesmo, lá atrás, do lugar onde eu queria chegar em tanto tempo, e agora que eu estou tão perto, e de alguma forma, sempre parece que a gente está bem perto daquele lugar final, né, onde a gente quer chegar, e que aí sim as coisas vão estar magicamente resolvidas. Uhum. Interessante, né, Gustavo? O horizonte está sempre pertinho, né? Quanto mais se anda, mais para lá ele vai, né? Então, é exatamente isso. A gente vive a vida boa parte do tempo
com essa crença alucinante de que eu tenho que produzir que nem um desesperado para chegar em algum lugar, porque lá, quando eu chegar lá, quando eu tiver o dinheiro suficiente, aí eu vou poder viver em paz. Quando eu tiver o cargo que eu preciso, aí eu vou sentir orgulho de mim mesmo. Quando eu tiver, sempre alguma coisa lá na frente. O problema que a gente se esquece é que as nossas condições vão mudando nesse aspecto, só que a gente vai empurrando esses objetivos mais para frente, se comparando com outras pessoas. E o pior, os anos que passaram não voltam mais, isso é o mínimo que a gente deve pensar, mas não voltam mais, né? Então a gente passa correndo atrás de uma coisa e de repente tudo que a gente viveu para chegar lá, se a gente não viveu direito, a gente não recupera isso. E no final das contas, essa plenitude que é o Holbein, né, que é o nome do instituto, né, Holbein, o espiritual e o científico, o grande objetivo da vida é você viver a sua vida em plenitude, ou Holbein, né, com bem-estar integral. É isso que a gente busca, né? E eu acho que um grande problema, que eu acho que é um mito ainda maior do que a ideia do chegar lá, Gustavo, é a ideia de que você precisa escolher entre uma coisa ou outra. Eu vivia muito isso, né? Ou eu vou trabalhar a fim de dei uma interferência, desculpa. Ou eu vou trabalhar para ter sucesso financeiro, para ter uma carreira bacana, para chegar lá, ou eu vou cuidar de ser feliz ou de cuidar de mim, né? E a grande verdade é que você precisa aprender que entre um extremo e outro existem infinitas possibilidades. Como é que você conecta as duas coisas? Como é que você escolhe viver intencionalmente a sua vida e viver bem, fazer aquilo que te faz bem, em busca do crescimento que você quiser, para onde você quiser. Você não precisa trocar e substituir uma coisa pela outra. O que você precisa parar de fazer é pausar sua vida, viver no automático, produzido, feito um doido, para chegar lá. Porque quando você chegar lá, vou te contar uma coisa, Gustavo, voltando para a minha história, nos meus primeiros 2 anos de troca de carreira, quando eu deixei o mundo executivo, eu tive uma crise de abstinência de produtividade maluca, porque eu estava vivendo a vida que eu sempre sonhei. Eu vim morar num sítio na joia do Paraná, que é Antonina, que você conhece bem, sabe muito bem que é a joia desse estado, um lugar lindo, maravilhoso. Eu vim morar aqui e eu estava desesperado que meu cérebro queria produzir, e eu podia viver em paz, mas eu não conseguia, porque eu estava sempre... Então a gente precisa se acostumar a viver a vida no dia a dia com intenção, com escolhas, com coerência, né? Na construção do caminho que a gente quiser, ou do objetivo que a gente quiser. Bem lembrado, né, o Holbein com plenitude. Eu lembrei que a gente teve aqui um painel no Congresso Internacional de Felicidade, que a Maria Siroá fez o encerramento em 2019, com o Roberto Crema, que é reitor do Unipaz, o Cacá Verá, que é um índio, e eu estava conduzindo, e o nome do painel era exatamente isso, eu até anotei aqui para não esquecer, Felicidade e a Utopia Possível da Inteireza do Ser. A Lia Diskin da Palas Atena estava junto, né? E essa foi uma sugestão do Roberto Crema. A utopia possível da inteireza do ser, que aí, talvez ao pé da letra, né? Queira dizer whole being, né? Que é essa realmente, né? Whole de inteiro being do ser, que de certa forma hoje é interessante perceber, como você comentou, que espiritualidade e ciência vão convergindo e nos auxiliando nessa busca, talvez nesse preenchimento, e lembrando um pouco do que trouxe o Cacá Verá, enfim, do que tem sido muito o discurso do Ailton Krenak, de como viver é desfrutar, de que a gente não está aqui para produzir, para bater meta, para chegar em algum lugar, a gente está aqui para estar aqui, né? Para simplesmente conseguir de alguma forma ser capaz de relaxar na essência do ser. E aí, por mais enigmático que isso pareça, né, essa construção, é algo que as tradições espirituais orientais falam há bastante tempo, e é algo que hoje a psicologia positiva e a neurociência vem também desvendando. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.